Hoje o programa tá cheio. Tem entrevista de Felipe Luiz. Aliás, agora acho que a gente entendeu porque Matheus Gonçalves não tem oportunidade no Flamengo. Tem Alexandro falando sobre o jogo, situação de La Cruz, como ficou o Flamengo nessa fatídica rodada do Campeonato Brasileiro. Também teve, galera, aquela visitinha surpresa para fazer os testes na sexta-feira, para ver se a galera tá tudo comportada, se não tem algum tipo de problema. E, por fim, Cebolinha. Críticas, críticas e críticas. Assim é. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Mais uma vez, uma partida com estádio cheio no Maracanã, a gente esperando uma apresentação de gala do Flamengo, e o que nós vimos foi mais um jogo frustrante, poucas oportunidades criadas, muito toque de bola e o time abaixo, inclusive do padrão do que a gente tem enxergado nos últimos jogos, infelizmente. E com essas, a rodada do Campeonato Brasileiro agora tem um líder isolado. O Palmeiras, em primeiro lugar, foi a 22. O Flamengo se mantém em segundo com 18. O Cruzeiro vem com 17 pontos, agora em terceiro lugar. O Red Bull, 17 pontos em quarto. Ceará com 15. Bahia com 15. O que aconteceu de verdade com essa tabela nesse fim de semana é que o Palmeiras aumentou ainda mais a diferença e os times que estão atrás se aproximaram muito mais do Flamengo. É momento de abrir o olho, de verdade. Só para constar, domingo que vem tem clássico contra o Palmeiras em São Paulo. Ou seja, vida complicada no nosso Mengão, hein? É, confronto direto aí, Confronto galera. direto. Bom, e após a partida ontem, na coletiva, Felipe Luiz culpou o calendário pelo desempenho, apresentado pelo Flamengo e também pela ausência de Arrascaeta. Ele disse o seguinte: ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores para depois jogar no domingo. É uma coisa inexplicável. Tivemos menos de 72 horas para descansar. Enquanto a perna está fresca, o futebol está ali. Mas do jeito que está, o torcedor que se acostume, os melhores não vão estar em campo. Hoje não conseguimos ter o Arrascaeta, não tem condição de jogar. Bruno Henrique está no sacrifício, Alexandro no limite, zagueiros no limite. Ou seja, tá tudo uma complicação ali, para não falar outra coisa, né, galera? O Felipe também falou, amigos, sobre o bom momento vivido pelo nosso goleiro Agustin Rossi, que realmente vem ajudando o Flamengo partida após partida. Falou também sobre vazamento de escalação que vem acontecendo jogo após jogo. Terceiro jogo seguido. Pois é, e falou também sobre o Wesley, que disse que é normal um jogador na idade dele e também com tantos jogos que tem no Brasil oscilar tanto como tem sido o caso do Wesley. Ele também foi questionado sobre a falta de efetividade do Flamengo. O que fazer para mudar isso? E ele respondeu o seguinte: muito simples, colocar a bola para dentro. É o que falta. Tem vezes em que estamos mais inspirados, em outras não. Eu dou todas as soluções, saídas e progressões para eles chegarem ali. Há times que defendem com muito mais qualidade. Em outros a gente consegue entrar com mais facilidade. A gente faz um estudo para ver como o adversário defende e os jogadores têm que resolver. A única forma é botar a bola para dentro. Mas aí fica difícil, né? Ninguém chuta? Botar para dentro tem que chutar, verdade. Como faz? E o pior é que ontem nós vimos de novo o que a gente já está entendendo como uma constante.
O Flamengo chegar na lateral, o Flamengo chegar na frente da área e simplesmente recuar a bola e iniciar novamente toda a jogada. A impressão que passa é que os caras não estão sabendo o que fazer com a bola no pé. Incrível, lamentável, mas é incrível. E galera, seguindo inclusive o mesmo ritmo de entrevista dada por Felipe Luiz, Alexandro não fugiu muito do contexto. Também culpou o calendário, ele elogiou o time dentro de campo, afinal de contas o empate, mediante a tudo que aconteceu para ele, foi um bom resultado. Disse que a equipe está numa caminhada difícil, tem que valorizar a soma de pontos e o desgaste fica presente cada dia mais. Ou seja, nem sim nem não, muito pelo contrário, todo mundo seguindo a cartilha e juntos estamos. Assim é. Bom, eu dou os parabéns, sim, ao Alexandro e ao Rossi, né? Que ontem, para mim, foram os dois melhores. Os diferenciais, claro. Sim, os diferenciais do Flamengo. A gente sabe, desgaste. O jogador, 1, 2 partidas, jogar num nível muito alto, na terceira ele cair um pouco, tudo bem. Agora, todo jogo também, aí não dá, né? E que fique claro, sabe, galera, a indignação, ela vem em o Flamengo ter uma partida que deveria ter ganho e não conseguiu o resultado. E a gente olhar para a tabela e perceber a disparada de quem está à frente. É isso que deixa a gente chateado e triste com a apresentação do Flamengo ontem. Em outros momentos, o resultado teria sido interessante. Hoje, não. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem o Flamengo ganhou uma nova preocupação, né? Nico de la Cruz. O clube informou na noite de ontem que o jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo e que ele será submetido aí a um exame hoje no Ninho para avaliar a gravidade dessa lesão. Mais uma temporada o Flamengo sofrendo aí, né, com tantas lesões, infelizmente. Vamos torcer para que não seja nada mais grave com o nosso jogador e assim que tivermos mais informações, galera, a gente passa para vocês. E o complicado de tudo é quando um jogador do Flamengo se contunde, não é de um jogo para o outro. É 2, 3, 4 jogos fora. Verdade. Nico de la Cruz, inclusive, já tinha algumas rodadas sem problemas físicos, né? Verdade, estava até impressionando. Pois é. Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, usou a palavra anárquico. Vou ser sincero para vocês, eu fiquei aqui pensando, fui buscar o sinônimo disso para o futebol, porque eu não me recordo de ter ouvido um treinador chamar um jogador de anárquico. Mas, dentre as falas dele e o que eu tive de entendimento com relação a esse sinônimo, eu entendi da seguinte forma. Primeiro, ele falou da qualidade que o jogador tem e talento. Sim, poucas oportunidades tem recebido, mas ele justificou. Por quê? O jogador é desobediente e desatento dentro de campo, não cumprindo as funções que são passadas pelo treinador. Talvez aí esteja a explicação para o Matheus Gonçalves ser tão pouco utilizado. Acho que ficou claro. Foi uma palavra muito forte, né? O jogador anárquico. Pô, você vai pegar essa palavra aí no dicionário, tem definições horrorosas ali, né? Tem, mas tudo seguindo a mesma linha. Não faz o que é pedido. Então, é por isso que Matheus Gonçalves não entra em campo. Mais ou menos isso, galera. E também seguindo com as notícias, na sexta-feira houve aquela visita do controle de dopagem no Ninho do Urubu. Isso não é avisado, é visita surpresa e o Flamengo fez questão de fazer um comunicado nas redes sociais dizendo que 5 jogadores foram escolhidos aleatoriamente para fazer os exames e, graças, nada por enquanto foi detectado e acredito que nem será, e só ganhou peso essa notícia devido à última vez que eles apareceram no Ninho, né? Que os amigos devem se recordar, houve um problema muito grave aí com o Gabriel Barbosa na época, jogador do Mengão, que inclusive ainda não tem o seu veredito com relação a futuro, está sendo julgado. Mas tá tudo em paz. Que bom. Que bom. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem a torcida saiu insatisfeita do Maracanã. Quem estava de casa, meu Deus, deve ter ficado maluco com o que assistiu, não é, amigos? Afinal, a fraca performance aí coletiva chamou a atenção negativamente.
Mas quem recebeu muitas críticas também foi Everton Cebolinha, que conseguiu irritar os torcedores nas redes sociais. Tivemos comentários do tipo: quando o Cebolinha joga, eu tenho saudades do Michael. Que isso, hein? Quando o Michael joga, eu tenho saudades do Cebolinha. E quando os dois jogam, eu tenho saudades de estar na barriga da minha mãe. Eu adorei esse comentário, viu? Esse aí foi perfeito. Mais um: eu não aguento mais o Cebolinha. Esse tá desesperado. E o outro: a dupla Michael e Cebolinha é tipo a dupla Pará e Rodinei. Você sempre vai preferir o que está no banco de reservas. E aí? Não se esquecendo que o Rodinei, nos últimos jogos que fez com a camisa do Flamengo, sem dúvida nenhuma, estava bombando, né? Ah, com certeza. Vivendo um grande momento. Mas é complicado, viu, amigos? A gente não consegue a solução para aquela ponta esquerda do Flamengo. Se tá um, tá ruim. Se tá outro, tá ruim. E esquece. Se tá os dois, como um amigo colocou, é um desespero total, meus amigos. Difícil. Não dá para agradar todo mundo, mas que realmente o futebol desses caras tá baixinho, pequeno, tá. Verdade. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Nada de cebola micha essa semana, viu, galera? Amigos e amigas, tchau, tchau.